Na noite dessa quinta-feira, o petista publicou na legenda de um post nas redes sociais que o Brasil não vai, abre aspas, vacilar na defesa e na preservação da soberania. Depois da publicação de Lula, o presidente do PT, Edinho Silva, usou o perfil pessoal no Instagram para acusar a família Bolsonaro de conspirar contra os interesses do Brasil. Em uma transmissão ao vivo no YouTube, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, responsabilizou diretamente Lula pelo tarifaço americano. A gente aqui tentou, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, cavou pênaltis, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro. O senador também comentou a tarifação da carne brasileira pela China. E não foi só os Estados Unidos, pessoal, que o Brasil está sendo tarifado. Acabou de ser tarifado em 55% as carnes brasileiras que são exportadas para a China, teve mais 55% de tarifação sobre o que excedesse uma cota. O Brasil perdeu o direito de ter as suas proteínas, carnes bovinas, de aves, carne de frango, enfim, que fossem negociadas diretamente e com livre comércio com toda a União Europeia, porque o Brasil não seguia alguns protocolos exigidos pela União Europeia para que essas proteínas fossem exportadas para lá. Então você vê Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo esse tipo de relação com eles, ou seja, muito pior para a nação brasileira por causa dessa incompetência. Professor Marcelo Suano, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bom começar o dia ao seu lado aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Suano, antes a crítica de Lula à família Bolsonaro havia sido feita por meio do perfil do Planalto, agora dessa vez o petista usou o próprio perfil para acusar o seu principal opositor de conspirar contra o Brasil. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os colegas de bancada, bom dia à equipe da Oeste e a todo esse público maravilhoso que nos acompanha. É interessante, Daniel, que quando nós observamos as afirmações que estão sendo feitas pelos dois principais candidatos, Sua Excelência o senador Flávio Bolsonaro e Sua Excelência o presidente da República, ambos estão mostrando, fazendo não as acusações, mas as indicações daqueles que eles avaliam que é o grande responsável pelo que está acontecendo. Baseando-se nos fatos, o único que parece estar certo, e não é só aparência, é fato também, é Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro. Quase que eu cometi um ato falho já imaginando o que vai acontecer em 2027. É o Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro. Por qual razão? Porque quando nós observamos o que aconteceu durante este período, ora, as razões pelas quais os Estados Unidos aplicaram essa tarifa, ou decidiram aplicar essa tarifa, são razões exclusivamente técnicas, que não se baseiam única e exclusivamente no fato de fazer um cálculo rápido de quem teve mais ou menos superávit, quem teve mais ou menos exportação, mas em síntese, baseando-se naquilo que são as regras e o jogo para que ocorra uma concorrência e que os Estados Unidos não se sintam prejudicados por decisões pessoais unilaterais de tal ou qual país. Ah, mas o Brasil teve superávit. Não é isso que se trata, não é disso que se trata. O que se trata é que o Brasil simplesmente dá precedência para outros países e coloca-se de uma forma que não é isonômica, ou seja, com igualdade ou com equilíbrio e equivalência em relação aos demais. Ora, e por essa razão os Estados Unidos são sempre preteridos. Mas tem um dado que é o mais importante. Por mais que os norte-americanos tenham chegado a essa conclusão e falado, nós vamos taxar o Brasil pelo simples fato que o Brasil não está nos tratando adequadamente, ele deu um período de negociação para que o Brasil apresentasse o contraditório, para que o Brasil apresentasse simplesmente qual é a perspectiva que está sendo adotada e que pudesse negociar, fosse no bloco como um todo ou particularmente em relação a determinados produtos. Por qual razão? Porque mesmo os norte-americanos sofrem os efeitos desse tarifaço brasileiro. Tanto que isso foi o que o senador Flávio Bolsonaro explicou nos Estados Unidos. Veja a quantidade de empresas norte-americanas que serão prejudicadas. O que fez o presidente da República brasileiro e o que fez o governo brasileiro. Simplesmente disse, não, nós não vamos conversar. Isso é uma questão de soberania, são decisões unilaterais que os norte-americanos estão tomando. Vou contar um segredo para eles. As decisões são unilaterais, exceto se o país não tenha nenhuma perspectiva de ser soberano. Ora, só o Brasil que quer tomar decisões coletivas baseado naquilo que é indicado pela outra grande ou superpotência que existe no mundo, que é a China.
Então, eles tomaram a decisão e pediram para o negócio. O que o Brasil fez? Nada. Aí o Lula vem acusar a família Bolsonaro dizendo que eles foram responsáveis pelo tarifaço. Não foram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dado é que o Brasil é o grande culpado por fato do nosso governo não ter sido correto num processo de negociação. E aí nós vivemos o seguinte dilema. Afinal de contas, por qual razão o Lula está querendo responder pessoalmente, não mais por intermédio do governo? Esperteza eleitoreira. Ele desvincula o problema do governo e assume o papel como opositor do Flávio Bolsonaro nas eleições agora de outubro. Essa é a jogada dele. Ele está tentando trazer para transformar toda a tragédia que estamos vivendo apenas num discurso eleitoral. Infelizmente, este é o chefe de Estado que se apossou do Brasil ao longo dos últimos 4 anos. Hora de receber também a Guta Pini com a sua análise nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Guta. Bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Nessa sexta-feira que começa muito bonita aí em São Paulo, viu? Adorei essa janela aí que vocês mostraram. Muito bem, tá bonito o dia mesmo, de fato. Quero ouvir a sua análise inicial. Bom, Dani, nesse primeiro comentário, eu gostaria de trazer os pontos que eu destaquei de uma nota oficial da Comissão de Relações Exteriores, que é presidida pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, lá na Câmara. Mas antes disso, em relação ao Flávio Bolsonaro, me chama a atenção que ele não se limitou, nessa live que ele fez ontem, a tratar dessa questão da tarifa e fazer essas críticas ao Lula, trazendo os seus pontos, mas ele também avança um pouco na discussão para aquilo que é em relação até ao seu plano de governo. Ele tratou sobre o Brasil por elas, então são medidas focando ali nas mulheres, no empreendedorismo, no que pode levar a liberdade econômica para as mulheres. Então, veja, ele não perdeu a oportunidade de falar para o público, e em especial esse público que é tido como um público que é o gatilho ali da sua campanha, onde ele precisa trabalhar mais, que são as mulheres. Então, ao que parece, o Flávio Bolsonaro, enquanto aí pré-candidato, ele vai mostrar aí uma agenda propositiva e tentar sair dessa guerra de narrativas. Pelo menos, essa é uma leitura que eu faço, pelo menos inicialmente. Agora, em relação à nota da Comissão de Relações Exteriores, vai bem na linha do que nós estamos conversando aqui já há algum tempo, porque não dá para saber, de fato, o que foi colocado na mesa nessas negociações. A gente não sabe o que concretamente foi conversado lá dentro. A gente sabe o posicionamento do Lula, o deboche, as coisas que ele tem falado, o enfrentamento em relação ao presidente Donald Trump, numa postura combativa e não dialógica, de alguém que está querendo chegar num ponto. E o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança externalizou isso nessa nota. Veja, ele diz o seguinte, que esse resultado, essa aplicação de tarifas, não se trata de um fato inevitável, mas do resultado direto de uma política externa ideologizada, confrontacionista e incapaz de proteger os interesses concretos do setor produtivo nacional. Olha só como é que ele encerra. Só um minutinho, aqui, ó. Ao hostilizar um parceiro histórico e abandonar uma negociação responsável, o governo sacrifica os interesses nacionais para preservar sua própria narrativa política. É isso que nós temos assistido, não uma postura de quem de fato quer resolver, mas ficar perpetuando essa guerra de narrativas. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.